Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E que coisa boa, né? Como você viu o título, hoje nós vamos falar sobre o budismo, né? Por mais que o nosso canal seja um canal cristão, mas quero abrir espaço para que também você possa estar conhecendo outras religiões e conhecendo não como espantalhos, né? Como se é feito de forma apologética. O intuito não é ser apologético aqui e combater o budismo, não. O intuito é apresentar o budismo, e aí você tem, se você tem curiosidade para aprender o que é o budismo, entender o que é o budismo, então isso vai acrescentar muito a sua vida, e assim, vale muito a pena conhecer não somente o budismo, como também outras religiões, né? Então vamos lá. O que é o budismo propriamente dito, né? Há até um debate se o budismo é ou não uma religião, se é um conceito filosófico, mas vamos partir de que o budismo é uma religião, né? Como também é uma filosofia oriental, uma filosofia propriamente de vida, né? Poderíamos dizer que o budismo era como religião, uma religião ateísta, né? Porque não crê em um Deus, não, como as religiões monoteístas, como por exemplo o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Essas três religiões elas são monoteístas, né? No caso do budismo em específico, não. Por mais que tenha saído do hinduísmo, que é o que nós vamos ver mais à frente, mas o budismo ele não tem um Deus específico, né? Não crê em um ser supremo, poderíamos dizer assim, né? E a origem do budismo é na Índia, né? Por mais que as pessoas elas achem que o budismo é uma religião que tem sua origem no Japão, por ter também ênfase no Japão, ser uma religião bem aceita no Japão, no Tibete, mas o budismo ele tem sua origem na Índia e bem antes do cristianismo, século 6 antes de Cristo, né? O fundador do budismo, né, o cristianismo nós podemos até atrelar com o fundador Jesus Cristo, né, por mais que não tenha deixado escrito algum, né, os seus discípulos foi quem produziu os escritos, os evangelhos, as cartas. O apóstolo Paulo escreve boa parte das cartas, né, como Pedro também, Tiago, Judas, né, e João, né. Mas no caso aqui, o próprio islamismo tendo Maomé como seu fundador. No caso do budismo, o fundador se chama Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama, que era um príncipe, a gente vai ver mais na frente. Vamos logo só trazer aqui a introdução desse estudo sobre o budismo, e aí depois a gente vai aprofundando cada termo e nos apropriando, passando a entender melhor todo o budismo de uma forma mais profunda, né? Siddhartha Gautama, que era um príncipe, né? É o Buda, né? Ele foi desperto, né? É o desperto ou propriamente o iluminado, isso no caso em sânscrito, né? O guia do budismo. O budismo tem um guia, né? E o guia para o budismo, né? Por exemplo, o guia para os cristãos é a Bíblia, o guia para os muçulmanos é o Alcorão, o guia para o judaísmo é a Torá. O guia para o budismo são os ensinamentos de Buda, né? E os ensinamentos de Buda, né? Ou o iluminado, Siddhartha Gautama, né? Tem objetivos e meios, né? O que é isso? Os ensinamentos do Siddhartha Gautama, do Buda, tem o objetivo de conduzir as pessoas a uma felicidade plena, né? Isso, os meios, através de práticas meditativas, né? Controle da própria mente, controlando a própria mente, autoanálise das ações diárias, né? O foco, poderíamos dizer assim, do budismo é a questão da razão, né? É a razão, né? E o fim último, daí
ser considerado uma religião ou uma filosofia ateísta, né? Se concentra bastante na razão, né? E o fim último, poderíamos dizer, para um budista é o Nirvana, né? E o que seria o Nirvana, né? O que seria o Nirvana? Nós vamos ver, mas o objetivo, o Nirvana, o fim último, né? É através da consciência física e espiritual levar à iluminação. Então, a partir de ter uma consciência existencial física, palpável e espiritual, vai levar a, no caso, a iluminação, né? Então, o Nirvana, né, poderíamos dizer assim, o Nirvana é o estado mais alto dessa meditação, né? Se fôssemos fazer religião comparada, poderíamos dizer para um cristão seria o paraíso, né? O céu. Não é a mesma coisa, mas assim, a nível de comparação, né? É o que poderíamos assim trazer de paralelo, mas o complicado de fazermos religião comparadas e tentar associarmos um termo para uma compreensão é que não fica preciso, mas o Nirvana é o estado mais alto da meditação, né? É nesse estado onde a pessoa encontra, no caso, a paz e a tranquilidade. Ela vai encontrar a paz para a sua existência, como também a questão da tranquilidade, né? E aí, nesse caso, quando ela chega a esse patamar, cessa a questão a oscilação dos pensamentos. Os pensamentos já não mais oscilam, né? E essa pessoa ela passa a ter o controle das suas emoções, né? E aí chega ao objetivo, que é o fim do sofrimento físico, né? E tudo isso, no caso, a pessoa está vivo, né? O Siddhartha Gautama foi despertado, foi iluminado, mas ainda durante a vida, né? Ele estava vivo, ele não tinha morrido quando ele se tornou um Buda, um iluminado, né? O budismo no mundo, para você ter ideia, o budismo está entre as 10 maiores religiões do mundo, né? Daí você vê, né, o alcance que o budismo tem. Está dentro das 10 religiões mais importantes do mundo, e nesse caso tem milhões de praticantes, né, em vários lugares do mundo. Isso, no caso, tanto no Oriente, no mundo oriental, quanto também no mundo ocidental. E aí vem a questão, né? Quais são as principais crenças que o budismo ele prega, que ele ensina, né? Quais são as principais crenças, né? O caminho para a libertação do sofrimento, nós vamos aprofundar isso aqui, é mais uma introdução, uma síntese somente para você ir conhecendo e entendendo, né? As principais crenças é a questão, primeiro, o caminho da libertação do sofrimento, né? Que nesse caso aqui, você vai chegar a essa libertação através da autoconsciência, né? Como também através de práticas meditativas, fazendo bem a si, né? Como também fazendo bem aos outros. Então, existe um caminho para que você chegue à libertação, a libertação do sofrimento. E aí existe um processo para que você chegue a isso. Outro termo, né? Nós já vimos que a busca no budismo é a questão da libertação do sofrimento. Outro termo ou crença dentro do budismo é a questão do samsara, né? E o que é o samsara? O samsara é o ciclo de reencarnação, poderíamos dizer assim, né? É o ciclo da própria encarnação, né? Sucessivas, reencarnações que acontecem sucessivas, né? As idas e vindas, morre e aí você volta novamente, reencarna novamente. E o samsara é isso. Um dos objetivos é fugir disso aqui. É até interessante porque quando a gente compara também o espiritismo kardecista, bem depois, né? Vem bem depois vamos fazer um vídeo também sobre o espiritismo. Vamos trazer para aqui para o canal explicando o que é o espiritismo propriamente dito, né? Também tem a ideia de reencarnações, só que o espiritismo ele vai além e ele cria mundos. Existem mundos dentro do espiritismo. Depois a gente vai fazer um vídeo e vamos trabalhar bem também isso aqui.
Então, primeiro, né, principais crenças. Dentro das principais crenças tem o caminho para a libertação do sofrimento, a questão do sofrimento, o samsara, que são os ciclos da encarnação, e o karma, né? O que seria o karma, né? O karma é que todas as ações que é praticada, ela vai gerar consequências, né? Tanto com relação às boas ações, como às más ações, ou as ações ruins, né? E aí fica a questão, ou nessa vida, né? Vai haver consequências nessa vida, ou no caso, na próxima reencarnação. Mas o karma vai influenciar na existência. E aí vem a questão do indivíduo, né? O indivíduo ele pode desconstruir as causas do sofrimento, né? Ele pode, a partir do controle da sua mente, né? Como também compreender que nada é fixo ou permanente, tudo está em transformação, e assim ele alcançar a plena felicidade. Poderíamos dizer assim, para trazer para o cristianismo, seria um pelagianismo, semi-pelagianismo. Arminianismo já é uma apelação, né? Mas por que não, né? Já que está no indivíduo, está na pessoa. E aí vem a questão, o principal objetivo da doutrina. Qual seria o principal objetivo da doutrina? A iluminação, que é o que aconteceu com o Siddhartha Gautama, né? E o despertar. Chegar, ele ser conduzido ao Nirvana, a esse estado, né? Que é o Nirvana, né? Assim como, no caso, o Siddhartha Gautama, o seu mestre, chegou. E aí, dentro do budismo, assim como, por exemplo, dentro do cristianismo, por que eu tô fazendo comparação? Porque como aqui a maioria dos seguidores são cristãos, então é interessante para que ele tente fazer um paralelo, apesar do, como eu falei, né? O paralelo nunca é um paralelo perfeito, porque está fazendo comparação de religiões que têm totalmente conceitos diferentes. Mas vamos dizer assim, dentro do budismo existem escolas de pensamentos budistas, ou poderíamos dizer, como dizemos no cristianismo, correntes diferentes, né? Por exemplo, dentro do cristianismo nós temos reformados, nós temos pentecostais, nós temos neopentecostais. Dentro da própria teologia reformada existem variações, dentro do próprio pentecostalismo existem variações, dentro do próprio neopentecostalismo existem variações, e dentro do budismo também não é diferente. Mas nós temos duas escolas que merecem ser destacadas em especial, que é a questão da Theravada, né, a escola Theravada, né, que é uma escola mais tradicional e é a escola budista mais antiga que existe, né? E aí nós temos a outra escola, que já é uma escola um pouco diferente da Theravada, que é a Mahayana, né? E a Mahayana, ela foi criada por leigos, né, pessoas comuns, poderíamos dizer assim, e faz parte, por exemplo, quem faz parte dessa escola? O budismo tibetano, o budismo zen, o budismo terra pura, entre outras, né? Tem uma liberdade, poderíamos dizer, tem uma liberdade maior. Já o Theravada é uma escola mais tradicional. E aí vamos chegar à base, a base de todas, né? De todas as escolas. Existe uma base. Qual seria, né? Poderíamos dizer as três joias, os três tesouros ou os três refúgios. Qual seria, né? Essas três joias, três tesouros ou três refúgios, né? Os bens mais valiosos da religião. Seria para o catolicismo as relíquias, né? Que o catolicismo tem, né? E aí quem são essas três joias? Primeiramente o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, né? O Buda para o budismo é o grande mestre, trouxe os ensinamentos, né? Proporcionou a libertação da mente, a libertação do próprio sofrimento. Então o Buda, o iluminado, é uma dessas três joias, né? Como também o Dharma, né? O que é o Dharma? É os ensinamentos de Buda, né? É a segunda joia para o budismo. E a terceira joia que o budismo tem, né? Ou tesouro ou refúgio, é a Sangha, que é, no caso, a comunidade, né? É o corpo que forma a comunidade, né? Os monges, as monjas e os seguidores. Então, essa tríade, né? É a base do budismo, de todos os budismos, né? São as três joias do budismo, né? E
essa base, ela dá força, traz as forças necessárias para o adepto do budismo, né? Para que ele aceite aquilo que pode ser mudado, né? E encontre a energia para agir naquilo que pode ser ajustado. Então, gira em torno dessas três joias. Então, vou parar por aqui, essa primeira parte do vídeo, depois vou continuar construindo, desenvolvendo o texto, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a origem e a história do budismo, como ele surgiu, mas a nível introdutório eu acho que a gente vai parar por aqui, né? Se você gostou do vídeo, dá um like aí, né? Comenta, traz aí informações do qual você acha cabível para estar acrescentando ao conhecimento de todos, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha aí esse vídeo para dar uma força para o canal, para que a gente possa proporcionar melhores obras, melhores informações aqui no canal, né? Vamos falar sobre várias religiões de uma forma progressiva, de acordo com o tempo e de acordo com o que a gente for tendo a condição de produzir. Então é isso, né? Daremos continuidade depois na segunda parte do vídeo. Essa é a primeira parte só para deixar um aperitivo. Valeu, galera. Até a próxima.